Eu sou o professor Feliciano e hoje nós vamos conversar sobre Bolsonaro quebrou o Brasil. Para começar, nós vamos fazer uma explicação simples. De um lado, nós temos a receita, do outro lado, nós temos a despesa. Se você tem um equilíbrio de receita e despesa, o superávit, ou déficit fiscal, é zero. A receita é igual à despesa. No entanto, na gestão Bolsonaro-Guedes, você tem uma grande contradição. Guedes gritando para reduzir os impostos e cortar os gastos públicos. Com isso, ele reduziu a receita do Estado. Ao reduzir os impostos, ele reduz a receita. Por outro lado, o Bolsonaro, desejando se reeleger, aumenta as despesas eleitorais. Com isso, você tem um déficit fiscal. Está aqui o buraco. Reduziu a receita, aumentou a despesa. Nós temos o quê? Um déficit fiscal. Bolsonaro quebrou o Brasil. Essa é a explicação mais simples. Você teve várias PECs, a PEC kamikaze, a PEC do precatório, a PEC para facilitar a redução dos combustíveis. Tudo isso ajudou a levar para o Estado despesas que eram cobertas e passaram a não ser cobertas. Nós temos primeiro a PEC que permitiu não contabilizar as transferências dos recursos federais para os estados e municípios referentes ao pré-sal, impacto de 46 bilhões de reais. Em dezembro de 21, nós tivemos a PEC do precatório, impacto de 44 bilhões. A terceira PEC foi aprovada em dezembro de 2021, 81 bilhões de dólares. A quarta e a mais conhecida é a PEC kamikaze, que deu ao Congresso, aos deputados, 100 bilhões para comprar voto. 41 bilhões foi referente à quebra do teto. Com isso tudo somado, nós temos 200 bilhões, outros 200 bilhões, afinal de contas, Meirelli contabiliza 400 bilhões de buraco. Os outros 200 bilhões são referentes a essa brincadeira do Guedes. Reduz imposto, e aí você reduz a arrecadação e fez um buraco. E esse buraco está patente por aí. Nós vamos ver o comentário do relator do Orçamento Federal que fez para conversar, para ver o que podia ser feito para poder o governo Lula assumir. Seguramente o orçamento mais restritivo e que traz mais furo da nossa história, que nós temos ano a ano diminuído os investimentos. Um órgão importante como o DENIT, este ano tem apenas 6,7 bilhões de reais. Isso é insuficiente até para a manutenção da nossa malha. Nós já tivemos, em governos passados, uma média de investimento no DENIT em torno de 15 bilhões de reais. Tivemos um ano de 20 bilhões, não tem recurso para o Bolsa Família, não tem recurso para a farmácia popular, não tem recurso para a saúde indígena, não tem recurso para a merenda escolar, então são muitas as deficiências do orçamento. O desastre da gestão Bolsonaro-Guedes também aconteceu na redução das reservas internacionais do Brasil. No governo Dilma, no final do governo Dilma, as reservas internacionais estavam em 380 bilhões de dólares. No final do governo Temer, chegou a 389 bilhões de dólares, 390. E com o Guedes Bolsonaro vai terminar em 325 bilhões de dólares. Mais ou menos 70 bilhões de dólares sumiram, realmente desapareceram. E você vai ver no gráfico animado que eu fiz a seguir. Este gráfico mostra o montante da reserva internacional do Brasil. No início do governo Lula, em 2002, a reserva era de 37 bilhões de dólares. No final do governo Lula, nós crescemos essa reserva para mais de 200 bilhões de dólares, 210 bilhões de dólares. Com Dilma, a reserva continuou subindo, atingiu 380 bilhões de dólares. Temer manteve essa reserva, chegou a atingir 389 bilhões de dólares, e com o final do governo
Bozo, chegamos a ter 320 bilhões de dólares. Houve uma redução da reserva internacional de 70 bilhões. Pelas informações que você recebeu agora, nessa publicação, você viu que existe um rombo fiscal que os especialistas dizem está na ordem dos 400 bilhões de reais. Existe um rombo, um gasto das reservas internacionais de 70 bilhões de dólares, que convertidos a R$5 o dólar, dá mais 350 bilhões de reais. Só aí você tem 750 bilhões de rombo orçamentário, de buraco produzido pela gestão Bolsonaro-Guedes. Lula, para assumir, para ter uma tranquilidade para governar no primeiro ano, precisa de mais 200 bilhões de reais para poder pagar aquilo que no orçamento de Guedes e Bolsonaro não contempla. Farmácia popular, auxílio emergencial, Bolsa Família, enfim, uma série de coisas que são necessárias. Não falta remédio para cancerosos, falta remédio para pessoas hipertensas. Hospitais públicos, merenda escolar não tem. Existe um certo consenso de que está tudo bem, vamos procurar resolver o problema causado pela gestão Guedes-Bolsonaro adiante. Nessa brincadeira nós chegamos de 400 bilhões de problema fiscal, 350 bilhões de reserva internacional que sumiu, mais 200 bilhões que são necessários para poder fazer o primeiro ano. São 1 trilhão. O rombo causado pela péssima gestão Bolsonaro-Guedes é de 1 trilhão de reais. A conclusão é que Jair Bolsonaro e Guedes quebraram o Brasil. Eu sou o professor Feliciano e quero agradecer a você por ter assistido a publicação. E se você gostou, coloca um like. Obrigado.